Olá, pessoas! Eu sou a Edi e esse é o Quando Alguém Encontra Você. E à distância, porém juntinho, está a Pri. Nessa ponte Rio Grande do Sul-Paraná, a gente começa a abrir a caixinha de hoje. Então já pega a chave, te concentra e bora começar a nossa bagunça organizada de toda segunda-feira. Afeição, afeto, amizade, amor e combinação. Segundo o dicionário formal, essa é a definição de afinidade. E a caixinha de hoje é das afinidades às ideias. E aí, Edi, tudo bem contigo? Tudo bem, e contigo? Tudo afinado e cheio de ideia. E com os encontrados e encontradas que nos escutam, nos acompanham e se encontram com a gente, como estão as afinidades, que ideias têm tido, como é que a gente vai explorar essa caixinha hoje. De novo, chave na mão e vamos lá, quanta coisa deve ter aí dentro. Ainda mais depois da caixinha 5, né? Quantas almas a gente encontrou, quantas personas a gente reconheceu. E para trabalhar hoje, nada mais do que, depois de ter reconhecido, se afinar e ter ideias. Qual é a ideia central da caixinha de hoje? Promover as afinidades com o eu, com o ambiente, com o todo, com o ser. Essas afinidades que a gente tem com os outros, com o meio externo, como é que elas se dão e aonde que elas nos levam? A gente pensou, debateu, e chegou finalmente na fórmula para a abertura dessa caixinha cheia de afinidade e cheia de ideia, né, Edi? Muito cheia de ideias. Prova disso vamos começar, né? Vamos trazer um exemplo bem prático e trazendo para a nossa realidade, brincando um pouco com a essência do quando. O quando é, a partir de uma afinidade, muitas ideias e uma ação. Aliás, várias ações, né? Quantas novidades. E Pri, eu gostaria muito, antes da gente entrar mais na caixinha, agora mudei o tom de voz, né? Falando bem séria, agradecer de alma e coração. Nós temos recebido feedbacks maravilhosos. Quem ainda não nos acompanha no Insta, vai lá, corre no Insta, corre no Face, porque tem assim, nessa semana a gente teve algo diferente a partir da demanda de quem nos acompanha, dos encontrados que estão com a gente, né, no dia a dia, e essa demanda deu um start de uma forma muito rápida. Quando tá organizado, fez um bate e volta de perguntas e respostas e tá muito show, assim, agradecer muito, porque tanto os feedbacks quanto esse retorno ali no questionário, né, não foi um questionário, foi, na verdade, uma troca, um bate-papo com uma troca muito rica, assim. Então, além de agradecer muito, assim, dizer que vocês não fazem ideia de quanto vocês trazem mais afinidades para o quando e muito mais ideias para o quando. Isso está muito alinhado com a nossa caixinha. A construção é o tempo inteiro assim. Está acontecendo aquilo que a gente idealizou quando sentou pela primeira vez para pensar o quando alguém encontra você. Verdade, assino embaixo. Excelente que tu trouxe isso, Edi, porque é gratidão que a gente tem, não só pelos feedbacks que a gente tem recebido, feedbacks de como está acontecendo, mas da transformação das pessoas. Uma das coisas mais lindas que nós ouvimos essa semana foi que o quando é um abraço. Então imagina, a gente nessa distância que a gente está e conseguir transparecer isso através da voz e através das coisas que trouxemos para todos, assim. Então, gratidão imensa, muito obrigada, do coração que a gente agradece, e assim, tá vindo muita coisa boa. A caixinha 4 e a caixinha 5, com os feedbacks recebidos, também vieram muitos pedidos. Faz isso, faz aquilo, fala de tal tema, quando vai ter live, quando vai ter isso? E é isso que a gente está construindo, e para novembro a gente já vem com um combo bem diferenciado, agregando e aconchegando nesse conhecimento e reconhecimento. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse é o sentimento, é muito mais do que palavra, né? Se para quem nos escuta o quando chega a ser um abraço,
Imagine para nós escutar isso, o que é. É um abraço entre almas, é afinidade extrema que gera muitas outras ideias e ações. E vamos para a caixinha então. Chave na mão. Vamos deixar uma pergunta que daqui a pouquinho mais, até o final da caixinha, a gente vai chegar lá. Mas pense, para ti que está nos escutando, qual é a chave que abre a caixa das afinidades até as ideias? Que chave, que sentimento-chave abre essa parte do teu coração? Muito bem, tempo correndo para pensar. Gente, quando a gente tem uma ideia e quer colocar ela em ação, se a gente tenta fazer isso sozinho, muitas e muitas vezes dá certo, muitas e muitas vezes a gente empaca em algo que a gente não tem. O que nos falta a gente encontra no outro. E a caixinha de hoje, das afinidades às ideias, trazendo lá, como a Edi falou do quando nasce assim, é encontrar o complemento. A gente já falou aqui, vocês também estão acostumados a nos ouvir no tom de voz, na forma de fala, na formação, a gente é completamente diferente. E talvez por isso que as nossas afinidades tenham se transformado nessa ideia que é o quando alguém encontra você. O que a gente está trazendo é quando as ideias são boas, as afinidades elas ocorrem com uma naturalidade muito maior, a gente consegue trocar mais, a gente consegue estender mais, a gente consegue tirar o peso do outro, trazendo isso para aquela conexão de almas mesmo, de se afinar. Como a gente começou no início da caixinha, afinidade vem de afeição, de afeto, de combinação. Como que a gente faz para combinar com a gente mesmo, para que as nossas ideias possam, então, fluir e acontecer, colocar de fato na ação? A afinidade com o eu, o reconhecimento e a aceitação do meu ser é que, de fato, vão trazer as ideias de uma nova vivência, de um novo mundo, de um novo dia. E aí então, tanto quando as ideias são boas, que nem tu traz, Pri, a afinidade acontece, como o inverso também, né? Quando a gente encontra a nossa afinidade com a gente mesmo, e exemplificando com o externo, quando a afinidade ela é instantânea, ela acontece intuitivamente, ela é nata, ao conhecer, por exemplo, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, né? No nosso ambiente de convivência mais social, assim, fora do nosso núcleo de convivência comum. Um exemplo assim, chegamos numa empresa nova, num cargo novo, estamos ocupando uma nova posição ali. Tem toda aquela questão da adaptação no primeiro momento, que a gente vê cada pessoa e as pessoas nos veem, geram sentimentos. Muitas vezes, com muitas dessas pessoas que estão passando a fazer parte do nosso ciclo de convivência, a afinidade é inata, acontece numa fração de segundo. E quando acontece isso, também é muito mais fácil de ter ideias, é muito mais tranquilo que essa afinidade só cresça, só seja automaticamente alimentada, e dali gere uma parceria, gere um trabalho fantástico, nasça uma amizade, nascem tantas coisas, né? Então, tanto a ideia boa traz uma afinidade, quanto essa afinidade como sentimento nato, ou instantâneo, também gera boas ideias e boas construções. E então, quando as ideias são boas, sejam elas vindo antes ou depois ou durante esse sentir de afinidade, elas andam de uma forma muito mais rápida, né? Elas trazem empatia, que no conceito do quando e nas reflexões que a gente fez em conjunto, nós sentimos, assim, nos parece muito que empatia e afinidade, elas andam lado a lado. Mas elas podem ser independentes, elas não precisam ter uma correlação, né? Elas não estão interligadas, não são elos, né? E são sim vias que fazem com que tudo flua e tudo tenha uma rapidez e uma força muito grande. Nesse sentimento, essa compreensão, em cima de todas as análises que a gente fez, de tudo que a gente buscou para conversar e compartilhar sobre esse start. E atenção, essa caixinha, ela traz algo diferenciado. A partir dela,
vem a ação. Até a caixinha 6 a gente está abrindo caixas que são muito introspectivas, que trazem alguma relação com o outro, com o externo, mas é muito dentro, muito nosso. Nessa, ele é com o eu, a afinidade, a caixinha, a chave, o ser, o fazer é com o eu sou, mas ela é muito mais da ação, da gente pensar os exemplos e as afinidades e as práticas e tudo que vem junto, alinhado com com a nossa interação com o externo. Muito mais forte do que em qualquer uma das outras 5 caixinhas. Eu vejo muito isso que tu traz, né, dessa questão, falando do ramo empresarial, da parte de cultura de empresa e de trabalho, que tem pessoas que sim, a gente entra, a gente se afina, tudo bate e tal, a gente tem uma empatia por essa pessoa, só que as coisas não fluem justamente porque a gente não conecta a ideia com a pessoa. E existe sim a afinidade do ser, de duas pessoas, de dois seres, vamos dizer assim, né? E que nem tu disse, a empatia, ela pode ser situacional. Eu posso ter empatia por uma pessoa que está atravessando a rua, se eu estiver dirigindo, de boas, mas não quer dizer que eu tenha afinidade com essa pessoa. Com certeza, se eu me afinar e se eu tiver algo parecido, semelhante, igual, enfim, fica muito mais fácil de eu ter empatia, né? Quando a gente faz, tu pergunta lá sobre a chave no início, qual a chave que desperta para essas afinidades, né? Que é a pergunta da caixinha. Se a gente pode ter chaves, a gente pode dizer então, que foi uma reflexão que a gente fez na reunião de pauta, né? O respeito é a tampa dessa panela de afinidades, desse combo de ideias, ele realmente ajuda a gente a construir uma ideia quando a gente respeita alguém, quando a gente tem afinidade por essa pessoa, quando a gente entende os momentos dessa pessoa como essa pessoa entende o nosso, a gente passa muito isso dentro do Quando, né? Por estar em cidades separadas, isso foi até uma pergunta que veio nos nossos stories, como é gravar o Quando em cidades separadas? E antes fosse só cidade, né? Que a gente está em estados diferentes, são 750 quilômetros, 730 que nos separam em média. Então, se a gente não tivesse essa tampa do respeito, se a gente não tivesse afinidade e tivesse somente a empatia, talvez as nossas ideias todas não fossem ser tão combo de entrega para quem nos ouve, né? Por isso que a gente fala que é do sentir e do criar. Primeiro eu me entendo, eu me afino comigo, eu me afino com o ambiente, eu me aceito, eu me respeito, e aí eu começo a ter ideias para acordar no outro dia mais cedo, para ler um capítulo de um livro, para fazer uma corrida, uma caminhada, enfim. A gente tem que também aprender a valorizar, dentro da afinidade com a gente mesmo, essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas das ideias que a gente tem para o outro dia. Não é para sair daqui fazendo tudo, executando tudo, agora que a gente começou com a ação, mas é para começar sim a dar os primeiros passos do externo, já que o interno a gente teve 5 caixinhas para trabalhar. Isso vem junto à superação, vem a ação, mas vem uma leveza também. Percebemos que quando a afinidade existe, quando as ideias fluem, quando as coisas vão acontecendo, elas acontecem de uma maneira mais leve, tanto com relação ao ambiente, que a gente tem afinidade, quanto com relação às pessoas, como esse exemplo que a gente traz do Quando, né? E isso faz com que a gente não fique focando em problemas, mas que sim, mais do que focar na solução, a gente passa a entender que estar ou em procurar afinidades, né? A gente pode estar no meio de um turbilhão na vida pessoal ou profissional, mas no meio daquele turbilhão de acontecimentos e desafios, a gente se propõe a transformar esse ambiente a partir das afinidades que a gente encontra nele. Tá no olho do furacão, no meio daquele problema que parece ser uma bomba. Tá acontecendo isso. Volta para si, compreende essa leitura de ambiente, essa situação que está dada, e se não conseguir compreender no todo é muito normal, porque sob pressão também é difícil, mas buscar pelo menos uma afinidade naquele contexto. Isso está acontecendo por qual motivo? Eu estou no olho do furacão, está acontecendo tudo isso, ou está acontecendo com alguém que é próximo a mim, com alguém que eu gosto, como que eu posso dar um apoio para essa pessoa?
Respira em primeiro lugar, que respirar é ótimo. Hoje eu tô falando muito rápido, não é do meu perfil, mas respira junto com essa pessoa. É a convivência para comigo. Nossas trocas riquíssimas. Mas tem esse exercício de parar e olhar, peraí, mas nesse furacão todo, o que existe de afinidade nessa situação? O que eu tenho de afinidade com X, Y, Z pessoa da minha convivência? Algo há. No momento em que a gente enxerga aquela uma afinidade, é como se a luz tomasse conta de uma parte do ambiente e aí começa a clarear o resto todo e tu percebe que aquele gigante da confusão e do furacão ou da convivência do relacionamento interpessoal que está acontecendo não é tão grande assim, nem tão escuro assim, nem tão assustador assim. Então, enxerga leveza, passa a ver as coisas, passa a perceber outras afinidades e compreende que aquela situação é passageira. E isso nos traz uma tranquilidade para lidar com as coisas, sabendo que faz parte do nosso processo, faz parte do processo de aprendizado e mais adiante, em algum momento, não sei se na temporada 1, nós vamos entrar um pouco mais na questão de cocriação. Quando a gente tem e busca afinidades, quando a gente tem ideias, quando a gente vai para a prática. Tá bem repetitiva essa parte, porque para nós ela é uma parte pontual dessa caixinha, é uma sequência linear. Qual é a nossa responsabilidade nisso? No momento em que eu procuro uma afinidade, mudo a minha vibração, vejo com clareza as coisas, eu também estou cocriando a minha situação. Perfeito, eu não jogo a sujeira para baixo do tapete, eu não finjo que aquele ambiente não me incomoda, não finjo que não estou no meio do olho do furacão, mas encontro dentro desse todo qual a afinidade ou o que me faz estar ali e quais as ideias que eu posso trazer desse mundo externo ou desse ambiente externo para dentro e olhando para mim e me entendendo cada vez mais. É muito amplo esse tema, afinidade, ideia, é uma coisa que a gente vive a cada momento, a gente acorda de manhã tendo ideias e a gente conhece pessoas ao longo do nosso caminho, encontra almas ao longo da nossa trajetória que certamente vão se afinar com os nossos pensar, com o nosso eu, mas a gente tem sim que tirar de dentro desse ambiente que a gente está o melhor possível. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, o baúzinho de hoje é mais do que especial. Ele consiste em mandar uma mensagem que toque a alma de alguém que você tem afinidade, colocando as ideias para funcionar de tal forma que as tuas palavras se tornem um abraço para quem está te lendo ou te ouvindo. Coloque esta intenção do abraço ao formular, escrever ou gravar um áudio. Para quem te faz bem. Fazer o bem, espalhar abraços adaptados ao momento histórico em que a gente está vivendo. Isso faz diferença. Essa é a joinha de hoje. Sinta o abraço do quando na sua alma, assim como eu e a Pri sentimos na nossa alma quando a gente leu esse feedback do quando ser sentido como um abraço para uma das encontradas que nos acompanha. Gratidão, um agradecimento especial. Foi inspirado nesse feedback, nesse retorno, é muito mais do que um feedback, foi inspirado nesse sentir o abraço de volta com a manifestação dela, que a gente trouxe essa joinha. Então, agradecer e multiplicar esse abraço que retornou para nós, que ela sentiu e que agora se espalha para ti e para muitas outras pessoas. Um grande abraço, a gente fica por aqui, uma ótima semana, fiquem bem e permitam-se sentir. Que assim seja. A gente fica por aqui. Uma boa segunda-feira, uma boa semana e até a próxima. E para ti, como foi a organização de hoje? O que ficou dentro da tua caixinha? Semana que vem a gente se encontra por aqui para organizar ou bagunçar um pouquinho mais.